Meu amigo, chegamos à lição 12, do Norte e Sul, a Terra Gloriosa. Estamos estudando o livro de Daniel por meio deste guia e a lição 12 irá abordar o capítulo 11 de Daniel. Tiago, hoje você está mais sério do que o normal? Sim, estou sério porque o assunto de hoje é complicado. O capítulo 11 de Daniel é um capítulo muito longo, possui 45 versos, e ele desce a minúcias, ele desce a detalhes. Ele é um capítulo complicado, difícil, e existem muitas posições divergentes sobre este capítulo. Então, eu estou sério e que você fique sério também e que nós nos empenhemos a estudar isto. A lição, os 30 minutos que temos todos os sábados, não são suficientes para expormos todo o capítulo 11. Então, professor, você só terá como fazer uma explanação superficial, demonstrando assim, olha, os principais pontos são esses. Agora a pessoa não vai conseguir entender tudo, não há tempo para explicar. No vídeo de hoje também não haverá tempo para descer em todos os detalhes. Nós sempre precisamos de ter um contexto histórico para as demais profecias. Agora, as demais profecias falam de reinos, então você, entendendo que a Medopérsia substituiu a Babilônia e depois veio a Grécia, é fácil. Só que em Daniel 11, a profecia ela desce no nível de comentar sobre reis específicos dentro de reinos maiores. Então, se já era necessário entender a história para compreender as outras profecias de Daniel, aqui no capítulo 11 exige um conhecimento de história ainda mais profundo. Você entendeu qual é a dificuldade? Então, professor, aqui nós vamos fazer o nosso máximo, mas não esgotaremos o capítulo 11 de Daniel. Você precisa empenhar-se muito nesse estudo nas próximas semanas, nos próximos meses, a fim de que você conheça as peças do quebra-cabeça. Não lhe é exigido uma resposta, conquanto que você entenda as principais linhas de interpretação e saiba trabalhar os seus argumentos, já está suficiente, porque pode ser que não temos ainda uma resposta, algo definitivo, como vocês vão ver na abordagem da lição desta semana. Do Norte e Sul, a Terra Gloriosa. Capítulo 11 de Daniel. Vamos dar uma olhada na estrutura do capítulo, aliás, dos capítulos 10, 11 e 12, porque eles formam um bloco único. Começamos na semana passada falando do contexto de Daniel. Olha, eu estava orando pelo povo que estava lá na Judéia e eu estava muito triste, eu fiz jejum e aí me apareceu um anjo, eu não tive forças, o anjo veio me trazer uma palavra, não foi isso? Agora, nesta semana nós vamos estudar qual foi a palavra. Então veja aí, semana passada, do capítulo 10, versos 1 a 19, o contexto em que ele recebeu a visão. Hoje, vamos focar mais no capítulo 11, Não vamos chegar até o 12, não. Vamos ficar no 11, porque na semana que vem vamos falar sobre o 12. Mas esses três tópicos, essas são as três divisões dessa visão que envolve o capítulo 10, 11 e 12. Vamos fazer essa divisão mais grosseira mesmo, 10, 11 e 12. Mas aqui eu apresentei uma divisão mais refinada. Sabendo disso, vamos olhar para o capítulo 11. Estrutura de Daniel 11. Nós temos 45 versos e por isso precisamos dividir este capítulo em algumas sessões. Então, eu tenho uma sessão que vai do 1 ao 14, a sessão que vai do 14 ao 20, depois 21 ao 35, 36 ao 39 e 40 ao 45. Elas estão pintadas de cores diferentes, continue assistindo que você vai entender o motivo. Quais são, Tiago, os elementos que aparecem nesses grupos? Nós dividimos aqui em grupos para você entender que nesses blocos existe algum assunto em comum. É mais fácil nós dividirmos o capítulo 11 em blocos e procurarmos enxergar
os personagens que aparecem em cada bloco. Personagens, Tiago, sim, e há muitos deles. Na lição do bode e do carneiro, nós temos ali 2 personagens, o bode e o carneiro. Depois aparece o chifre grande, os 4 chifres e o chifre pequeno, ok? Na estátua nós temos menos ainda, nós temos apenas os metais, ouro, né, a prata, o bronze, o ferro. Agora aqui no capítulo 11 nós possuímos muitos personagens. Veja só, na primeira seção nós temos os reis da Pérsia, o rei grego poderoso, o reino que é repartido em 4 e temos aqui o rei do norte e o rei do sul. Esses 2 poderes estarão atuando em todo o capítulo 11. Então eles são os personagens principais, o rei do norte e o rei do sul. Memorize isso. Vamos para a próxima seção. Ali nós temos o rei do norte, outra vez, o rei do sul, os dados à violência entre o teu povo. E alguns expositores adventistas vão usar a expressão os quebrantadores do teu povo, né? Ou os roubadores do teu povo. É diferente e eles entendem que o hebraico permite essa tradução e ela ficaria muito mais próxima do original. Os quebrantadores do teu povo. Eu coloquei como está na Almeida aqui. Os dados à violência. Aí do verso 21 em diante vai aparecer o homem vil, o príncipe da aliança, o rei do sul outra vez e os violadores da aliança. Tiago, você não falou que o rei do sul e o rei do norte aparecem em todo o capítulo? Por que nesta seção que vai do 21 ao 35, você não colocou o rei do norte aqui? Olha, a palavra rei do norte não aparece. E aí já começa uma divergência. Alguns acreditam que o nome rei do norte, o texto, ele não aparece, mas ele existe ali. Outros acreditam que se não aparece, ele não está atuando. Percebeu a nuance? Então eu não coloquei, porque eu estou colocando o que está no texto, as palavras do texto bíblico. Vamos para o 36 a 39. Eu tenho aqui o rei. Tiago, fala este rei, mas no hebraico está lá, o rei, eu conferi. Agora, a última seção, que vai do 40 ao 45, ele. Quem é esse ele? Está entre aspas aí, eu coloquei umas interrogações. Quem é esse ele? Alguém diz que ele é um personagem e outros dizem que não existe personagem nenhum aí. Rei do norte, rei do sul, Edom, Moabe e Amon, depois líbios e etíopes, Monte Santo. Tiago, é muita gente, são muitos personagens, né? Então ali na última sessão, alguns dizem que o ele é uma referência ao rei do norte, outros dizem que o ele é um terceiro elemento. Vamos estudar isso aqui. Então, primeiro ponto, você precisa ler este capítulo pelo menos umas 10 vezes, ok? Não desanime. O livro de Daniel eu acho que eu já li umas 30 vezes, né? Sempre que você tem um tempinho, você dá uma lida para que você se acostume com os símbolos. Muitas pessoas leem uma vez e vão procurar a história, alguma coisa para encaixar aqui. Mas não, você tem que ler muito isso aqui para quando você for ler a história, você conseguir entender os símbolos que você já está dominando aqui no texto na história. Então, leia muitas vezes para você dominar isso aqui. Não vai dar para fazer essa semana. Isso aqui é uma proposta de estudo que eu estou lhe mostrando para o futuro. Então, você vai ler várias vezes, vai se acostumar com esses personagens. Primeira coisa, você tem que se acostumar com os personagens e os versos em que eles aparecem. Depois, você tem que se acostumar com as ações que esses personagens praticam. Tudo bem? Então, primeiramente, vamos conhecer as peças do quebra-cabeça. Agora vamos adiante, vamos ver as principais linhas de interpretação, as principais escolas de interpretação de Daniel 11. Nós temos os preteristas, nós temos os futuristas e nós temos também os historicistas, que basicamente são os adventistas. Então, essas 3 escolas dão tratamento diferente para os personagens de Daniel 11. Vamos começar com o que os preteristas e futuristas falam. Como não é esse o nosso foco, eu vou passar rapidamente por essas 2 escolas. Olha só, os preteristas entendem que os reis da Pérsia
né, são os reis da Pérsia, o rei grego é Alexandre, o reino que é repartido entre os seus 4 generais. Depois começa um conflito entre os reis Seleucidas, que seriam os reis do norte, e os reis ptolomaicos, que são os reis do sul. Mas em um dado momento, eu vou apagar aqui alguns personagens para inserirmos o homem viu, Antíoco Epifânio. Eles entendem que a sucessão dos reis Seleucidas, mas calma que eu vou colocar o mapa depois, né? Vai guardando as informações por enquanto. Os reis Seleucidas, que eram descendentes do general Seleuco, que estavam ao norte de Jerusalém, né? Que eles foram se sucedendo e quando chega ali no verso 21, o homem viu cairia justamente com Antíoco IV Epifânio, filho do Antíoco III, o grande, o Antíoco III Magno. Alguns preteristas acham que Antíoco aparece um pouquinho antes, mas a maioria acredita que ele vai aparecer ali no verso 21. Os preteristas clássicos entendem que do 21 até o último verso, que é o 45, vai falar de Antíoco. Já os preteristas mais atuais, né, vão dizer o seguinte, olha, do 40 ao 45, não dá para dizer que é Antíoco, porque não bate nada na vida dele, né? Há algumas identificações muito interessantes com Antíoco, em alguns versos do capítulo 11. Mas nos últimos versos não tem conversa. Se você disser que é Antíoco, como você vai explicar o verso 40 ao 45 na vida de Antíoco? Não tem jeito. Por isso muitos colocaram que os últimos versos, né, são preteristas mesmo, né? Eles vão se cumprir na grande tribulação, numa grande guerra, quando vai aparecer o anticristo, quando haverá um arrebatamento secreto, lá para o fim dos tempos, onde as coisas ficarão muito terríveis, muito tumultuadas, vários textos do Apocalipse vão se cumprir. Então, é assim o pensamento preterista, né? O pensamento futurista é bem parecido. Qual a diferença? Alguns fazem até essa última leitura que eu fiz, né? Até o 39, Antíoco, e do 40 em diante, a grande tribulação. Alguns futuristas, no entanto, eles vão terminar Antíoco no verso 35. Por exemplo, a minha Bíblia, que ela foi comentada por Scofield, ela coloca a grande tribulação começando no 36. Então, vamos colocar aqui, ó, os futuristas, e alguns deles viriam, né, trazendo a grande tribulação do 36 até ao 45. Essas são as duas escolas das quais nós, adventistas, não compartilhamos. Vamos agora ver o que o historicismo diz acerca do capítulo 11 de Daniel. Vamos lá, vimos as 3 escolas, agora os historicistas. Você possui os literalistas, é uma linha de interpretação dentro da escola historicista. Você tem os simbolistas plenos e você também tem os simbolistas mistos. Os literalistas são conhecidos. Tiago, o que seriam esses simbolistas? Essa nomenclatura, não sei se ela existe em algum livro, não encontrei, mas eu criei aqui para poder exemplificar, para que a gente dê um nome para a coisa, para a gente poder se referir a ela. Literalistas é o quê? Eles vão entender que não existem símbolos em Daniel 11, né? Daniel 2 eu tenho um símbolo, qual que ele é? A estátua. A estátua representa um reino, né? A cabeça representa a Babilônia. Lá em Daniel 7 eu tenho símbolos. Quais são os símbolos? Animais que representam reinos. Em Daniel 8 eu tenho animais que representam reinos. Agora, aqui no capítulo 11, segundo os literalistas, não haveria símbolos. A profecia é literal, ou seja, quando fala do rei do sul, é um rei que está ao sul de Jerusalém. Um rei mesmo, com nome, com sobrenome, né? Um rei específico. E quando se fala do rei do norte, é um rei que estava ao norte de Jerusalém. Isso é corrente à linha literalista, né, dentro do historicismo. Os simbolistas, ele vai dizer o quê? Que essa visão é um símbolo e esse símbolo se refere a outra coisa. Então ele vai seguir uma ideia parecida com o que acontece nos outros capítulos. Olha, apareceu um urso, mas Daniel não está falando que vai ter um urso que vai sair da água, né? Isso seria uma visão literal do urso. Daniel quer dizer que esse urso é símbolo da Medo-Pérsia. Então,
Eles vão utilizar esses personagens que estão ali, principalmente, né, Rei do Norte e Rei do Sul, e dizer que isso é um símbolo de um poder e que não necessariamente essa coordenada esteja correta, não quer dizer que seja o Sul ou seja o Norte. E eu dividi em simbolistas plenos e simbolistas mistos. Por quê? Porque os simbolistas mistos acreditam que até a metade do capítulo, até um certo ponto, é realmente literal, né? A partir de um determinado momento, a profecia se torna simbólica. Então, não é mais literal, são símbolos. Já os simbolistas plenos falam o seguinte, ó, lá no primeiro, segundo, terceiro verso pode ser literal. Mas do quarto em diante até o fim é um símbolo, são símbolos, entendeu? Então, literalistas entendem que essa é uma profecia literal. Por que eles falam isso? Porque Daniel não pediu explicação para o anjo. Ele ouviu a palavra e entendeu. Esse ponto é curioso porque ele está no texto, né? Eles estão fazendo aqui um apego, eles estão com um apego ao texto muito forte. Então, nos outros capítulos, o anjo, né, ele tinha visão e não entendia, o anjo vinha para explicar. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 seguiu, né, essa linha. Agora aqui no 8, o anjo vem, explica para ele e ele diz assim, no capítulo 10, verso 1, eu entendi, não precisou de explicação. Então eles dizem que é literal tudo. Os simbolistas vão entender que são símbolos. Alguns acham que o capítulo inteiro é símbolo, simbolistas plenos, e outros da metade, né, até alguns versos. A linguagem literal, dali para frente, são símbolos. Entendido, então, as linhas de interpretação dentro do historicismo, que é a corrente, que é a escola de interpretação profética do Adventismo, vamos prosseguir. Nesse primeiro bloco, a divergência entre as linhas historicistas é baixíssima. Eles concordam entre si. Aliás, nestes primeiros versos, os historicistas concordam com preteristas e futuristas. Praticamente está todo mundo de acordo e a divergência é muito pequena. No segundo bloco, a divergência é baixa. Existe alguma coisinha, mas a concordância ainda tem um nível mais alto. Porém, do verso 21 ao 35, a divergência é elevada. E o grau de divergência também é elevado do 36 ao 39. Então, na última sessão, do 40 ao 45, o grau de divergência é elevadíssimo. Está, então, preparado para o que nos espera? Né? Vai começando, todo mundo concorda com todo mundo. Aí nós vamos prosseguir na interpretação. Opa, eu já não concordo com isso, mas ainda somos irmãos, né? Ainda estamos aqui. Quando surge do 21 para frente, as divergências se acentuam. No final, a impressão é que dá que as pessoas falam coisas muito diferentes. Uma fala uma coisa aqui, outra fala uma coisa aqui. Por quê? Porque todos concordam que do 40 em diante, né, ou 43 em diante, as coisas não se cumpriram ainda. Então elas estão no nosso período se cumprindo ou elas estão para o futuro. Por isso o grau de divergência é muito grande, porque a profecia ela não é para a gente adivinhar o futuro. A profecia é para a gente se localizar no tempo profético de Deus. Opa! Aqui a Medopérsia conquistou Babilônia. Estou aqui no peito de prata da estátua, né? Aí adiante eu ainda tenho... Opa, olha só, o reino de Alexandre se dividiu. Os sacerdotes sabiam, né, que Alexandre derrotaria os persas. Agora nós temos que esperar os 4 chifres, depois o chifre pequeno. Então a profecia nos ajuda a nos localizarmos na história. Entendeu? Então os graus de divergência estão separados nas seções ali que nós já dividimos o livro de Daniel. E esses graus de divergência, eles estão dentro do historicismo, dentro das 3 linhas ali, literalistas e simbolistas, plenos e mistos. Tiago, agora existe um motivo para haver tantas divergências, porque dentro do historicismo essas linhas, elas possuem conclusões díspares. Veja este slide. As divergências ocorrem pelo modo com que Roma é introduzida. Sim, os historicistas acreditam que Roma aparece na profecia.
né? Roma aparece no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8. Roma aparece em Apocalipse, ela desempenha um papel no final dos tempos, porque o capítulo 11 não teria um lugar para Roma, né? Então acredita-se que Roma sim aparece em Daniel 11. Preteristas e futuristas acham que não, acham que Roma não aparece ali. Mas os historicistas acreditam que Roma ela é profetizada em alguns versos, ela é prevista aqui no capítulo 11 de Daniel. Porém, as linhas literalistas e simbolistas inserem Roma de maneiras diferentes, e a maneira com que Roma é inserida no capítulo vai produzir resultados diferentes. Preste atenção, professor, aluno, esse aqui é um ponto importante para você compreender as várias distinções dentro do historicismo. Senão a gente ouve falar que o rei do norte é o papado, e o outro rei do norte é a Turquia, e o outro rei do norte é mais outra coisa, e você fica perdido, mas é ou não é a França revolucionária? O que é que é? Entendeu? Então, o elemento diferenciador é como Roma é introduzida na profecia. As linhas introduzem Roma de maneira diferente. Vamos dar uma olhada como que elas fazem então? Vamos apagar aqui as palavras, vamos mudar a cor das nossas linhas de interpretação. Vamos colocar aqui, literalistas. Eles vão inserir Roma no verso 14. E Roma será um terceiro personagem. Roma é inserida no verso 14 pelos literalistas, mas ela passa a ter uma proeminência apenas a partir do verso 16. E Roma é uma terceira entidade, um terceiro poder que vai articular suas forças, né? Ali, que vai se movimentar ao lado do rei do sul e do rei do norte. Ela não se confunde com esses outros personagens. Tiago, mas em que elemento aqui do verso 14 nós vamos introduzir Roma? Os dados à violência entre o teu povo. Tiago, mas os dados entre o teu povo, isso aqui são judeus. Pois é. Por isso que essa linha vai fazer uma outra tradução do hebraico para dizer que aqui, melhor traduzido seria os quebradores do teu povo, ou os quebrantadores, os roubadores do teu povo, ok? Então seriam os romanos. Tiago, quem é um dos expoentes dessa corrente? Eu tenho aqui o livro de Urias Smith, ele foi um dos primeiros expositores adventistas sobre Daniel e Apocalipse. Você pode ter esse material em PDF no site do White State, aliás, do Centro White Brasil, que está sediado lá no NASP. Você vai baixar tanto esse como o livro de Apocalipse. É uma exposição que era muito comum nos primeiros anos da igreja. Urias Smith é literalista, inclusive o capítulo 11, ele coloca o título desse capítulo assim, ó, uma profecia literal. Ele está querendo dizer, olha, isso aqui é totalmente literal essa profecia, não há símbolos aqui, certo? Agora, vamos para os simbolistas plenos. Eles vão inserir Roma lá no verso 4. E Roma é o rei do norte. Então, o rei do norte é um símbolo e Roma, então, seria o significado desse símbolo. E a partir daí, Roma vai até o fim pelo rei do norte. Tiago, quem que é o expositor desse simbolismo pleno? O Jacques Ducan, que ele tem um livro publicado pela CPB, Segredos de Daniel, se não me engano. Então, ele insere Roma como rei do norte, ok? O rei do norte já é transformado ali para Roma logo no início do capítulo e vai até o final. Agora, os simbolistas mistos, vamos aqui, ó. Eles vão inserir Roma no verso 14 e Roma também será o rei do norte. Tiago, mas o que dizem os simbolistas até o verso 14? Até o verso 14 eles são literais, okay? Até o verso 14, como você vai ver em instantes, eles vão interpretar o rei do norte como um rei que estava ali no norte, na Síria, né, ao norte de Jerusalém. Só que depois do verso 14, né, também como os quebrantadores, como os roubadores do teu povo ali, eles vão inserir Roma ali. E depois Roma passa, a partir do verso 16, a ser o rei do norte. Então o rei do norte, que era a Síria Seleucida, ele é transformado em Roma.
Você entendeu então como Roma é inserida por essas 3 linhas historicistas? Guarde isso aqui, que isso vai ajudar você a navegar por essas estradas daqui para frente. Vamos adiante. Vamos ver aqui o mapa do Império Grego Macedônico, o Império do Leopardo com 4 cabeças, do bode de 4 chifres. Vamos lá. Cassandro ficou com a região da Grécia, Lisímaco ficou com aquela bordinha ali da Grécia, né, a Trácia, e a região da Ásia Menor, a região da Anatólia. Seleuco ficou com a região da Síria Seleucida. Por que nós chamamos de Síria Seleucida? É lá onde hoje é a Síria, né? Seleucida, porque eram os reis descendentes de Seleuco e que adotaram, quase todos, o nome de Seleuco. Alguns adotavam Antíoco, outros Seleuco. Então, Síria Seleucida, Síria dos Seleucidas. É uma região bem ao norte de Israel, onde é a Síria nos dias de hoje mesmo. Aí ao sul nós tínhamos Ptolomeu no Egito. Lembrando que os reis que governavam os povos dessas localidades eram reis gregos, Ptolomeu não era um rei egípcio de natureza, de etnia egípcia, era um rei grego. Seleuco não era um sírio, ele era um rei grego, ok? E dominaram essa região. Passado algumas décadas, o Império Grego ruiu, sobrou apenas esses 4 reinos. Depois o reino de Cassandro ruiu, o reino de Lisímaco também. Seleuco ocupou um local que antes pertencia a Lisímaco. E agora nós chegamos no clímax aqui da nossa história, ok? Qual que é o clímax? Seleuco brigando com Ptolomeu, Ptolomeu brigando com Seleuco. Isso aqui ocupa uma parte do capítulo 11. O rei do norte brigando com o rei do sul. Tiago, por que é chamado rei do norte? Porque aqui no meio, olha lá, aqui no meio nós temos o reino de Judá. Ao norte de Judá, nós temos Seleuco. Ao sul, Ptolomeu. Então, Judá estava no meio desse fogo cruzado. Quando os Seleucidas desciam, passavam ali por Judá, e quando os Ptolomeus subiam, passavam por Judá também. Então, é um local estratégico o reino de Judá? Sim, mas nesse momento sofreu muito nesse período, ok? Às vezes ela estava sob o domínio de um, às vezes sob o domínio de outro. Vamos adiante. Aqui então, embaixo de Seleuco, ali, eu coloquei reis do norte. E ali abaixo de Ptolomeu, reis do sul. Para você identificar o que significa rei do norte e rei do sul, aqui em Daniel 11, pelo menos nos primeiros versos, onde todo mundo concorda. Os reis que descenderam de Seleuco e os reis que descenderam de Ptolomeu. Quando fala rei do norte, então é um rei do reino Seleucida. Rei do sul, um rei do reino egípcio. Estou repetindo para que não haja confusão. Dê uma olhada na lista dos reis, reis do norte. Temos ali os Ptolomeus, Ptolomeu I, Sóter, Ptolomeu II, Filadélfio, Ptolomeu III, por aí vai. Reis do sul, Seleucidas. Seleuco I, Nicator, Antíoco I, Sóter, Antíoco segundo Teos, Seleuco, segundo Calínico, e aí por aí vai, ok? Então, vamos olhar novamente o nosso mapa, ok? Memorizar isso aí, e agora vamos ler o capítulo até o verso 14 e entender o que aconteceu aqui, que é uma parte, que é um trecho, é uma seção aqui de Daniel 11, que praticamente todas as linhas estão de acordo entre si. Vamos lá. Mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Então você viu que nós colocamos entre colchete Gabriel. Por quê? Que nós vamos ter vários pronomes. Só que, para que você entenda, nós vamos colocar entre colchete a quem se refere o pronome, segundo a interpretação adotada. Nós vamos dar o nome do rei. Ele fala o rei do norte. Então é um rei específico. Quem é esse rei? É Seleuco, alguma coisa? Antíoco, alguma coisa? Então isso aqui vai nos auxiliar até o verso 14, que é onde praticamente todo mundo concorda. Então eu quem? Gabriel. No primeiro ano de Dario, né, Gabriel se levantou para fortalecer e animar. Verso 2. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis. Quem são os 3 reis? Cambises, Falso Esmerdes e Dario. Tanto o Urias Smith quanto o Mervyn Maxwell, eles concordam nesses 3 reis. O Jacques Ducan vai falar que os 3 reis, né, são Cambises, Dario
Xerxes, e o quarto rei seria o Artaxerxes, para o Ducã, ok? Então, olha, eis que ainda 3 reis, Cambises, Falcimerdes e Dario, se levantarão na Pérsia, e o quarto, Xerxes, será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas. Empregará tudo contra o reino da Grécia. Eu acho muito curiosa aqui, acho interessante, acho muito palpável essa identificação do quarto rei como Xerxes, porque realmente ele montou um grande exército e partiu para cima dos gregos. Ali com Xerxes que ocorre aquele episódio muito conhecido, né, dos 300 de Esparta que tentam segurar as tropas de Xerxes nas Termópilas, né, daqueles desfiladeiros ali nas Termópilas. Depois tem as batalhas de Salamina, tem várias batalhas onde Xerxes ele enfrenta os gregos. Tudo bem? Vamos para o verso 3. Depois quando? Né? Logo depois? Não tem logo aí. Então, na profecia, a gente tem que prestar atenção nas palavras, ok? Depois. Algum momento depois. Se levantará um rei poderoso. Quem é? Alexandre o Grande, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge do seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Então, repartido em todas as direções. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Olha que interessante. Isso é muito preciso, porque Deus avisou isso aqui antes de acontecer. E se cumpriu conforme a profecia. Os descendentes de Alexandre não conseguiram segurar o cetro. E o reino foi repartido para outros, porque o seu reino será arrancado e passado a outros. Quem são os outros? Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Fora de seus descendentes, realmente não eram da família de Alexandre, eram gregos, eram seus diádocos, seus generais. Verso 5. O rei do sul, quem é esse aqui? Esse é o primeiro Ptolomeu. Ptolomeu I Sóter, né? Tem ali a data do seu reinado, será forte, como também um de seus quem? De Alexandre, príncipes. Este Seleuco é o primeiro Seleuco I Nicátor, tem ali também a data, né, do seu reinado, será mais forte do que ele. Ele quem? Ptolomeu I, e reinará e será grande o seu domínio. Percebeu como essa profecia, ela vai falar dos reis que governaram os reinos que nós já estudamos. Então, ela entra nas vísceras, ela aprofunda, ela vai nos detalhes. E ali, e por isso exige um conhecimento de história muito maior, né? Alexandre o Grande a gente até sabe quem foi, mas Seleuco I, né, Ptolomeu I, a gente nunca nem ouviu falar, não é assim? Mas não é por causa disso que nós nunca vamos ler sobre isso. Nós não precisamos ser ignorantes a vida inteira sobre isso. É só tirarmos um tempo cada dia, né? Estudarmos meia hora por dia. Procure esses nomes ali na internet, no Wikipedia, e você vai lendo sobre essas pessoas. Adquirir conhecimento hoje, nos dias da internet, é fácil, está disponível a todos, ok? Como esse vídeo aqui está disponível gratuitamente aqui no YouTube. Tudo bem? Obrigado você por ajudar-nos a compartilhar. Vamos para o próximo aqui, verso 6. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. Então aqui estamos falando do rei do norte e do rei do sul. E o verso profetiza muitos anos antes que eles se aliariam, o rei do norte e o rei do sul fariam as pazes. Tiago, isso aconteceu? Aconteceu, né? Fiel é o sonho e certa a sua interpretação. Então, a profecia verdadeira, isso aqui arrepia da precisão dessa profecia de Daniel 11. Eles se aliaram. Eles quem? Tá aí, ó. Antíoco II Teos e Ptolomeu II Filadélfio. Eles, né, fizeram um casamento para estabelecer a concórdia. Olha, a filha do rei do sul, Berenice, casará com o rei do norte, Antíoco II, para estabelecer a concórdia. Então, Antíoco II era casado com Laodice, só que ele se divorcia de sua primeira esposa, Laodice, né? E casa-se com Berenice para ficar amigo agora da casa dos Ptolomeus. Mas olha o que acontece. Ela, porém, não conservará a força do seu braço e ele não permanecerá.
por que essa união deu errado? Porque Antíoco decidiu se divorciar de Berenice e voltou para o seu primeiro casamento, Laodice. E ela, Laodice, pensando que Antíoco poderia mudar de ideia novamente, decide envenená-lo. E envenenar também várias outras pessoas, acabar com Berenice, ok? Então ela fez uma maldade ali com a casa dos Ptolomeus e o seu filho, que foi o Seleuco II Calínico, ficou agora assumindo a casa dos Seleucidas ali no rei do norte, ok? Vamos aqui, ó. A filha, verso 6 ainda, a filha do rei do sul, Berenice, casará com o rei do norte, Antíoco, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue a Laodice, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai o que a tomou por sua naqueles tempos. Mas de um renovo, quem é esse renovo? Ptolomeu III Evergeta, da linhagem dela, Berenice, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, Seleuco II Calínico, e entrará na sua fortaleza, a fortaleza que Antíoco II, morava, habitava, havia construído, e agirá contra eles e prevalecerá. Já que isso aconteceu na história, sim, depois que essa concórdia aí deu errado, Ptolomeu III, ele vai com tudo para cima do rei do norte. Verso 8, também aos seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito, e por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte. Então Ptolomeu, ele avançou sobre o rei do norte, ele foi vitorioso e ele buscou muitos tesouros que haviam sido tomados do Egito na época de Cambises, na época dos persas, que estavam em poder do Império Medo-Persa, agora estavam ali com Seleuco, e Ptolomeu III retorna com esses tesouros, dando cumprimento aí ao verso 8. 9. Mas depois este, Seleuco II, avançará contra o reino do sul, Ptolomeu III, e tornará para a sua terra. Não deu muito certo esse contra-ataque. Vamos adiante, verso 10. Os seus, de Seleuco II, filhos, quem são eles? Seleuco III Sóter e Antíoco III Magno, farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando à guerra, elevará até a fortaleza do rei do sul. Você está vendo aqui, se a gente não tiver um conhecimento da história, não dá para entender nada, ok? Mas quando você conhece a história, parece que tudo tem um perfeito cumprimento. Verso 11. Então este, Ptolomeu IV Filópator, ou Filopáter, como também é conhecido, se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, Antíoco III. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. 12. A multidão será levada. Que multidão, Seria como dizer que o exército seleucida foi derrotado. E o coração dele, Ptolomeu IV, se exaltará, porque ganhou. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Verso 13. Porque o rei do norte, Antíoco III, tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Eu vou fazer uma pausa nesse relato, porque até aqui todas as escolas concordam, inclusive preteristas e futuristas. Agora você vai se lembrar um pouquinho lá de Daniel capítulo 8, você se lembra de como a linha preterista e futurista entende que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno? O que eles fazem mais? Eles fazem a leitura do capítulo 8 à luz do capítulo 11. E aqui no capítulo 11 nós temos os reis de Seleucidas até Antíoco III. E quem é Antíoco III? Ele é pai de Antíoco IV Epifânio, o famoso Antíoco Epifânio. Então,
que eles entendem? Que em algum momento para frente vai aparecer o Antíoco IV, porque é a sequência lógica, tudo bem? Então, nós adventistas costumamos fazer, né, é muito comum, eu até me referi que nós não simplesmente impomos um paralelismo, mas nós temos que procurar ele no texto, mas é comum que dentro do Adventismo você fala, olha, temos um paralelismo aqui, os 4 impérios no capítulo 2, 4 impérios no capítulo 7, e aqui nós também vamos ter os 4 impérios ou 3 impérios, né? Então, na linha historicista é feito esse raciocínio. Porém, os preteristas vão dizer o quê? Olha, até o capítulo 7 estava escrito em aramaico, mas o capítulo 8 e o 11 estão em hebraico. Será então que a união mesmo é você pegar o 2, 7 e jogar em cima do 8, porque o 2 e o 7 estão em aramaico? Será que eu não tenho que entender o capítulo 8 à luz do capítulo 11? Então, o capítulo 11, ele é um grande argumento, uma grande ferramenta na mão dos preteristas e futuristas para identificar Antíoco Epifânio como o chifre pequeno. Por quê? Porque todo mundo vem fazendo a sucessão dos reis Seleucidas até Antíoco III. E nós adventistas concordamos. E o próximo seria Antíoco IV Epifânio. Aí eles alongam Antíoco até o fim. Curioso isso aqui. Um forte argumento dos preteristas. Vamos agora, então, para o verso 14. Naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, Ptolomeu V Epifânio. Também os dados à violência dentre o teu povo. Esses seriam os roubadores do teu povo ou os quebrantadores do teu povo, que seria os romanos. Aqui aparece Roma. Para Urias Smith, literalista, um terceiro elemento. Para Mervyn Maxwell e para os simbolistas, ele vai se transformar no rei do norte. Tiago, mas até agora nós não vimos que o rei do norte é os reis Seleucidas. Sim, só que eles vão dizer que em um dado momento, ali mais para frente, como Roma conquistou, né, o Império Seleucida, ela se transforma, né, no rei do norte. Daqui a pouco eu posso comentar os pontos fortes e fracos de cada raciocínio, eu posso comentar isso aqui, bem como da visão literalista. Então, olha, também os dados à violência dentre o teu povo, né? Seriam os romanos, ou os quebrantadores do teu povo. Se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Voltamos então às nossas 3 linhas de interpretação historicista e a maneira pela qual elas introduzem Roma na profecia. Lembrem que isso vai causar divergência, ok? Uns introduzem antes, outros depois. Uns transformam o rei do norte em Roma, agora outros colocam que Roma é um terceiro poder aí. Vamos olhar agora os versos que se seguem da linha literalista, ok? Do literalismo, Urias Smith, esse livro aqui, tá bom? Vamos apagar as demais. Então, Urias Smith faz Roma aparecer ali no verso 14, mas só vai ter proeminência nos versos seguintes. Verso 16. Pompeu invade a Palestina. No verso 17 a 19, Júlio César. Lembra o grande Júlio César, que ele até marcha contra Pompeu, e ele vai acabar com um triunvirato, e ele vai ir até o Egito, ele conhece Cleópatra, ele tem um filho com Cleópatra, tudo bem? Aí agora verso 20. Otávio Augusto, que foi adotado como filho de Júlio César na sua morte, e ele se torna o primeiro imperador, né? Otávio Augusto, César Augusto, tudo bem? Agora, verso 21 e 22, nós temos Tibério César, ele é identificado como o homem vil. Agora, do verso 23, nós vamos recuar no tempo, né, do ano 31 depois de Cristo, da morte de Jesus, até 161 a.C., a aliança dos judeus com os romanos. Então, a linha literalista vai, ok, na sucessão, né, dos governantes, só que aqui ela faz um recuo para falar de algo que aconteceu no passado. Agora, no verso 24, Pompeu tomando Jerusalém e entrando no Santíssimo, verso 25 a 27, é a briga de Otávio
Otávio Augusto, César Augusto, com Marco Antônio. Marco Antônio foge para o Egito, ele também vai tomar Cleópatra como sua amante, mas no final Otávio ganha essa guerra. Agora no verso 28, destruição de Jerusalém por Roma. Vou pular aqui os versos 29 e 30, fala de alguma batalha entre Roma e os vândalos, e vamos aqui para o papado, introduzido entre os versos 31 e o 35. Agora o grau de divergência vai ficando mais alto, versos 36 a 39. França revolucionária. O Dias Smith, ele entende que alguns poderes, alguns personagens, eles vão entrando ali sem ter um nome específico, sem serem identificados. Como assim? O Rei do Norte é um poder identificado, ele tem um nome, Rei do Norte, Rei do Sul. Então, aqui você tem Roma, você tem a França revolucionária, tudo bem? Então ele vai colocando alguns poderes, não podemos aprofundar tanto. Vamos tentar chegar e aprofundar um pouquinho nos últimos versos em cada posição. Últimos versos aqui, a linha literalista, coloca o ele como um terceiro elemento, que seria Napoleão. O rei do norte seria a Turquia e o rei do sul seria o Egito. Poxa, Tiago, agora o Dias Smith também transformou o rei do norte, que era a Síria Seleucida, na Turquia. Mas aqui eu vejo uma certa injustiça com a escola literalista e eu gostaria de explicar o porquê. A Turquia, no período de Urias Smith, o Império Turco Otomano, ele dominava aquela região. Então a Síria Seleucida, a região dos reis seleucidas, estava sob o domínio da Turquia. Talvez não houve tanto refinamento, tanta precisão para Urias Smith, mas os literalistas fazem esse raciocínio. Olha, o norte é o norte de Jerusalém. Então nós temos que respeitar o texto bíblico, respeitar essa palavra, respeitar essa referência geográfica. Então, nos dias de Urias Smith, era a Turquia que comandava aquela área. E hoje? Hoje a Síria está lá como um poder independente. Há pouco tempo atrás, o que havia na região da Síria? O Estado Islâmico, o ISIS, né? Então, seria aquela região. Vamos ler aqui Daniel 11:40. Olha, segundo a posição literalista. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Ele quem? Ele é Napoleão. Tudo bem? E o rei do norte arremeterá contra ele com carros e cavaleiros. Isso aqui aconteceu? Curiosamente, a força textual é grande. No tempo do fim, 1798, se não me engano, em fevereiro, Napoleão ele faz a sua expedição ao Egito. Tanto é que muitas riquezas do Egito, ok, estão em que lugar da Europa? No Museu do Louvre. Como que eles foram para lá? Com essa expedição da França, né, de Napoleão, lá no Egito. Napoleão levou muitos cientistas, levou muitos acadêmicos, eles desenharam muitas relíquias, encontraram a pedra de Rosetta nesse período também e levaram essas relíquias lá para a França. Então, isso foi em 1798, no tempo do fim. Então, se o rei do sul é o Egito, Napoleão ele vai e invade o Egito nessa época que estava sob o controle aí dos ingleses, se não me engano. Acho que é isso mesmo. Então, ele invade o rei do sul e ele tenta também entrar no Império Turco Otomano, né? Mas não deu muito certo. Verso 41, entrará também na terra gloriosa. O que é terra gloriosa? Seria o reino de Judá, Jerusalém ali. Napoleão passou por ali? Passou. E muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E as pessoas vão falar, olha, mas esses povos já não existem hoje. Agora, levando a sério o argumento literalista, o que isso aqui quer dizer? A região onde existia Edom, Moabe e Amon. Que região é essa? Essa região hoje equivale ao país da Jordânia. Então, a posição literalista que está se atentando à região geográfica referida aqui na Bíblia, tendo como ponto de referência Israel, né? Ao sul, ao norte, ok? Então, Napoleão, ele passa na Terra Gloriosa, mas ele não passa onde hoje é a Jordânia e onde antigamente era Amon, Moabe e Edom, ok? Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Então,
Isso aqui parece que fica bem cumprido em Napoleão, segundo essa linha de interpretação, e ele leva esses tesouros, e são muitos tesouros, as múmias, é um monte de coisa, ele leva isso para a França. Os líbios e os etíopes o seguirão. Isso aqui fica mais obscuro, né? Será que pessoas ali ao sul do Egito e ao lado entraram no exército de Napoleão? Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado. Isso aqui estaria no futuro para a linha literalista. E sairá com grande furor. E aqui começa. E sairá quem? Napoleão? Não. A França? Quem é esse ele? Para Urias Smith, então, alguns poderes, eles podem entrar aqui de maneira não identificada. Esse aqui pode ser um outro poder. Ele, quem é que entra aqui? Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminará muitos. O que será isso? No futuro. Não nos cabe fazer muita especulação. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo. Aqui tem uma referência geográfica que é o mar Mediterrâneo, e ali você tem o mar da Galileia e o Mar Morto. Então, nesse meio entre o mar Mediterrâneo, o mar da Galileia e o Mar Morto, entre os mares, e aqueles lagos lá são muito grandes, né? A impressão é que você está diante de um mar mesmo. Então, armará suas tendas palacianas ali e haveria uma guerra, um Armagedão literal, como foi uma posição predominante no início do Adventismo por muitos anos, aí talvez até a década de 1950, a maioria dos teólogos entendiam, um Armagedão literal, claro, também espiritual, mas conjugado com outros textos do Apocalipse, haveria uma grande guerra aqui. Você tem o papado, você tem decreto dominical, você tem uma perseguição aos judeus por causa do sábado, você tem um monte de coisas aqui que podem acontecer. Está no futuro. Temos apenas a referência geográfica e a posição literalista. Mas chegará o seu fim, não haverá quem o socorra, e nesse tempo se levanta Miguel, ou seja, fecha a porta da graça, e aí vem a angústia de Jacó, vem a perseguição do decreto dominical, o decreto dominió. Então, isso aqui são os últimos eventos, os eventos finais aqui na posição literalista. Tudo bem? Vamos agora ver a posição simbolista mista. Tiago, por que você não vai ver a posição simbolista do Jacques Ducan ali, que começa Roma no verso 4? Porque se você olhar no livro dele, ele não é muito específico. Ele apenas pega as palavras e fala, olha, isso aqui parece a mesma obra do Chifre Pequeno, é o papado, ele escreve umas 2, 3, 4 páginas ali, mas ele não esmiuça como o Urias Smith esmiuça, ou como o Mervyn Maxwell, ele esmiuça os primeiros 14 versos, ele fica mais distante. O Stefanovic também fica um pouco mais distante. A verdade, ninguém quer se comprometer, ninguém quer escrever, porque o Urias Smith falou que é a Turquia, mas hoje isso parece que não tem nada a ver. Eu não sei porquê, mas a própria linha de interpretação dele não dá para se aproximar muito. Então, o simbolista pleno ele ficou distante. Vamos aqui para a linha do Mervyn Maxwell, tudo bem? Que é também a linha do Pastor Elias Brasil, a linha adotada aqui na lição. Então você tem aí, Roma como o rei do norte, que é inserida no verso 14, passa a ter sua proeminência a partir do verso 16. Pompeu invade a Palestina, e agora, do 17 ao 19, Júlio César, igual a outra. Verso 20, Otávio Augusto. Até aqui, tudo igual a Urias Smith, mas daqui para frente vem as divergências. Então eu tenho aqui, do verso 21 ao verso 39, o papado. Que então fica bem delimitado, 21 ao 39, o papado. E agora, do 40 ao 45, o rei do norte é o papado e o rei do sul é o ateísmo. Tudo bem? Dentro desse simbolismo misto, que entende metade do capítulo literário, metade do capítulo simbólico, aí você tem várias interpretações ali por final. Você tem o rei do norte geralmente como o papado e o rei do sul como o ateísmo. Por que eles fazem isso? O Egito é naturalmente o rei do sul, não é? Então eles vão pegar, lá em Apocalipse 11, verso 8, vamos lá, Apocalipse 11, verso 8. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Então aqui, olha, Egito sendo utilizado, mas aqui é no Apocalipse, como um local que não crê em Deus, que Faraó falou, olha, quem é o Senhor para que eu ouça? Faraó disse a Moisés.
Então eles entendem, olha, Egito, nós vamos agora entender o Egito de uma maneira figurada e o Egito vai ser comunismo, né? Aqueles poderes que não creem em Deus, o humanismo, o antropocentrismo, sabe? Então, outros entendem o rei do norte como a direita e o rei do sul como a esquerda, mais ou menos na mesma linha, né? Uma direita cristã versus uma esquerda humanista, tudo bem? Outros ainda, então, entendem o rei do norte como um papado e o rei do sul como a Rússia. Eu só acho curioso aqui nessa identificação porque o rei do norte, ele ficou, né, na Itália ali, né, o papado, e a Rússia está lá em Moscou, né, o sul está acima do norte e o norte está abaixo do sul. Mas então eles estão aqui como de uma maneira simbólica já fazendo essa leitura. Uma outra leitura que também existe, que o rei do norte é o papado e o rei do sul seria o Islã. Então, muitos se incomodam, onde está o Islã, onde os muçulmanos entram aqui na profecia, eles entendem que o rei do sul seria os islâmicos. O pastor Walter White, ele defende essa ideia, e é um outro pastor que me fugiu o nome, está gravando vídeos também na internet, ele defende o rei do sul como sendo o Islã. Então tem várias correntes aqui no meio. E aí você fala, mas qual delas está correta? Não falei que haveria uma divergência elevadíssima? Primeiro passo seu no seu estudo de Daniel 11, mapear o que todo mundo já escreveu, o que todo mundo sabe, as principais linhas, entendeu? A pessoa começa a pregar, você fala, olha, aquela pessoa vai defender a linha tal. E aí você vai ter que conseguir enxergar os pontos fracos e os pontos fortes de cada raciocínio. Tiago, quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessas linhas que você apresentou? Na minha opinião, um ponto muito forte do literalismo é a coerência. Qual coerência? Eles vão começar com referências geográficas, rei do norte são Seleucidas, rei do sul são os Ptolomeus, e isso tem que ir até o fim. O que me autoriza, dizem os literalistas, para espiritualizar, para colocar um símbolo aqui nessa referência geográfica? O texto não me autoriza. E se fosse um símbolo, Daniel não teria entendido, mas se ele entendeu, é porque ele entendeu a referência geográfica e entendeu a profecia. Então, eles são coerentes e vão até o fim. E é interessante que eles mantêm um nível de precisão semelhante, o próximo, do nível de precisão dos primeiros 13 versos, onde todo mundo concorda. Então, você vê que vai até o fim ali bem preciso. Já os simbolistas, vamos colocar o Mervyn Maxwell, quando ele identifica o papado, ele se afasta um pouco, Não há mais tanta, olha, isso aqui foi isso aqui, esse aqui foi o que casou com a mulher da filha do outro. Não há esse nível de detalhamento tão próximo, Fica um pouco mais distante. Então, esse é um ponto forte que eu vejo no literalismo e é um ponto fraco que eu vejo no simbolismo. Agora, qual o ponto fraco que eu vejo no literalismo? O ponto fraco do literalismo é aquele recuo, é o recuo do verso 23, que retorna para 161 da aliança dos judeus com os romanos. E depois volta para Pompeu de novo. Isso me incomoda um pouco, apesar de que a posição literalista tem a força da expressão do texto. Eles estão muito presos ao texto. E o texto da Bíblia é o que vale, Já a posição simbolista, você incorre no subjetivismo. Tanto é que ali no final você tem o subjetivismo de começar a aparecer personagens e você vê muita gente aí fazendo identificação. O rei do norte aqui pode ser isso aqui pode ser isso. Então a pessoa vai pegando um elemento e associando com outro e fica distante do texto bíblico. Então esse subjetivismo, eu vejo um ponto fraco do simbolismo, Mas vejo esse ponto fraco do literalismo, esse recuo no tempo. Ali no final, aquela referência geográfica entre os mares, aquela referência de Napoleão batendo em 1798, aquilo é um ponto forte, aquilo é um argumento, forte encontrar aquilo ali. A crítica do ponto literalista de que Moab e Edom não existe mais, eu vejo uma crítica fraca, porque você tem a região geográfica ali, entendeu?
É como nós falarmos, olha, na época de Lutero, Lutero morava onde? Na Alemanha, mas não existia Alemanha. A Alemanha foi unificada no século XIX, ok? Então não existia a Alemanha ali nos dias de Lutero. Mas por que a gente usa Alemanha? Para poder usar como referência, entendeu? Então, vamos ver aqui a linha dos simbolistas plenos e os pontos fortes e os pontos fracos. O ponto fraco, eu vou começar primeiro com esse ponto fraco, que é começar utilizando um método de interpretação literal e, de repente, mudar para um método que vai utilizar como símbolo. Então, o intérprete, ele não pode utilizar um critério pessoal, um critério do sujeito, um critério que nós dizemos subjetivo. Ele tem que utilizar um critério objetivo que vale para todos. Então, o que no texto autoriza o intérprete a transformar o reino da Síria Seleucida, os reis sírios seleucidas ali, em Roma? Não tem nada no texto, né? E a metodologia literalista utilizada no início, de repente ela vira um símbolo. Por quê? Muitos vão dizer assim, não, mas é que Roma conquista aquela região. Mas veja, quando o bode ele conquista o carneiro, não há uma transformação. Nós não dizemos que o carneiro agora é a Grécia macedônica. Não, é um outro símbolo, né? Então, simplesmente o fato do Império Romano ter conquistado aquela região não é, ao meu ver, um argumento que permita você dizer assim, olha, agora então eu posso interpretar tudo daqui para frente de maneira simbólica. Isso aqui é uma pedra no calcanhar da posição simbolista. Ponto forte da interpretação simbolista, que parece que o papado desempenha um papel mais ativo, né? Nos últimos versos ali também, o Mervyn Marcus ele fica distante, ele não fala muito, mas parece se harmonizar, ter mais a ver com outros textos da Bíblia. Então, lembrando que Roma é inserida pelos literalistas como um terceiro ente, tudo bem? Então existe o rei do norte, mas naquela seção que vai do 21 ao 25, não aparece a expressão rei do norte. Então, os simbolistas dizem, olha, ela não aparece, mas como o papado que entra aqui, ela vai ser o rei do norte. Os literalistas falam o seguinte, ó, o que vale é o texto. Não apareceu o rei do norte aqui, então você não pode dizer que esse poder aqui é o rei do norte. Esse poder aqui vai ser Roma, um terceiro elemento. O rei do norte volta a aparecer no texto lá no final. Então, existe aqui esse conflito. Coloquei ponto forte nenhum, ponto fraco. Aliás, coloquei os pontos fortes e pontos fracos de cada linha. Eu acredito que o simbolismo pleno seja a mais fraca de todas, tanto é que o Jacques Ducan também escreveu, pelo menos naquele livro da Casa Publicadora, escreveu pouca coisa. Hoje, a maioria dos expositores adventistas são simbolistas mistos. Começam pela interpretação literal e terminam com a interpretação simbólica. E aí, nessa altura que nós terminamos o nosso estudo aqui de Daniel 11, né? O que você, professor, vai falar? Qual o fechamento que nós vamos fazer? Ficou difícil, né? Nem a lição colocou aí um fechamento mais devocional. O apelo que eu vou fazer para você, meu amigo, é estudar. Tantos anos na igreja, poderíamos aí ter um doutorado. Doutorado como? Como é que você acha que as pessoas fazem doutorado? Doutorado, ela vai de vez em quando na universidade, recebe orientação lá do seu professor e vão estudando sozinho, elas vão lendo sozinho. E é isso que eu quero propor para você. Você já leu a coleção Conflitos dos Séculos, né? Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado, Grande Conflito? Você já leu essa coleção? Comece, você precisa ter uma noção da história. A narrativa bíblica tem que estar na sua cabeça. Não dá para poder estudar profecia se você não tem os personagens, não dá para entender teologia se as histórias não estão, né, sob o seu domínio.
Depois, entender a história do cristianismo, entender a história do adventismo, pegue alguns livros, vai entender quem são os pioneiros, como a doutrina foi desenvolvida. Isso aqui não foi desenvolvido assim, a pessoa acordou e ela, eu entendi essa interpretação. Não, uma pessoa falava uma coisa, outra falava outra. Então, peça orientação para os anciãos, seu professor de escola sabatina, o pastor me indica um livro. Crie uma biblioteca em sua igreja. Na nossa igreja nós temos uma linda biblioteca, né? Crie uma biblioteca em sua igreja, crie um clube de leitura. Estude. Por que, Tiago? Por que estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, porque Deus mandou, é a palavra de Deus. Ok? As Escrituras testificam de Cristo, então precisamos estudar, porque amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Nós amamos a Deus na medida que o entendemos, na medida que o conhecemos. Quem ama pouco, quem conhece pouco, ama pouco. Quem entende muito, conhece muito. Agora, há um outro motivo para você estudar a Bíblia. No fim, quando nós tivermos aí chifre pequeno, não é? Papado, quando nós tivermos aí a besta de Apocalipse, você acha que vai ser fácil? Se hoje já há várias correntes interpretativas e está surgindo pessoas no Adventismo que querem colocar em xeque o historicismo, Apocalipse não está falando tudo disso, isso se cumpriu tudo lá no início do cristianismo, né? Eles estão querendo adotar a visão preterista, outros futurismo, né? Se está assim hoje, imagina quando sair o decreto. Imagina quantas interpretações não vão existir. Não é assim. Deus é amor, Deus não pede essas coisas. Deus vai permitir que a gente sofra uma perseguição. Então, muitas ideias vão surgir, muitos ventos de doutrina vão soprar. E você vai estar ancorado em quem? Você tem que estar ancorado na Bíblia. Você pode ver a exposição dessa, daquela pessoa, mas você tem que saber, olha, a diferença dessa exposição é essa, a diferença daquela é essa aqui. Mas o que a Bíblia diz? Aqui tem um texto bíblico que diz isso. Então, meu apelo para você, professor de escola sabatina, aluno, é estudar mais a Bíblia, dominar. Não tem por que a gente saber tantas histórias, né? As pessoas no Brasil têm muita cultura. Elas sabem os jogadores contratados, os que foram vendidos, quantos títulos o Flamengo teve, e elas sabem os anos, mas às vezes não decoram os anos das 70 semanas. Então, meu irmão, vamos nos apropriar da cultura útil. Não vamos ficar sabendo aí quem foi eliminado no Big Brother, quem estrelou tal filme, o que está em cartaz e o que não está. Muitos jovens têm amplo conhecimento em séries, em desenhos, em mangá, em todas as outras coisas que não ficarão para a eternidade. O que eu convido você é para aumentar o seu estudo da Bíblia, para aumentar o seu conhecimento naquilo que permanecerá para sempre, para que você não seja enganado quando os ventos de doutrina soprarem no fim. E será muito difícil. Se Miguel não se levantar e intervir, até os escolhidos seriam enganados. Que eu e você possamos nos apegar à Bíblia e termos o entendimento da visão, assim como o profeta Daniel. Um forte abraço, que Deus nos abençoe.